como a gente fica limitado ao se deparar em algumas situações. Essas situações certamente são obstáculos limitantes, aquilo que provoca em você uma sensação de que alguma coisa está errada, eu tenho medo, eu tenho receio, eu não sei, e é tudo isso que a gente encontra na nossa frente como obstáculo dá medo mesmo, assusta a gente mesmo. A gente tem uma sensação de que não vai conseguir, não vai chegar, não vai dar. E aí, mesmo que você tenha alguma dificuldade, sempre pode ter dificuldade, e a gente vai estar aqui para tentar ajudar você a superar as dificuldades, mas com respeito, com carinho, com atenção, e de maneira que você possa avançar de maneira significativa em busca disso que nós chamamos de possibilidades de recuperar a confiança, acima de tudo, né? Então, vamos lá. Uma pessoa me perguntou, o visagismo pode ser precificado, quer dizer, eu posso cobrar o visagismo, ou eu tenho que usar somente como um informativo do atendimento? Então, imagine só, se você pode cobrar o visagismo, se você pode colocar preço para usar o visagismo no seu atendimento. Que coisa intrigante, né? Essa dúvida ela é um grande obstáculo. Quando a gente tem um obstáculo, quando a gente tem uma coisa na frente da gente, que é um paredão, né? Um muro na nossa frente, isso atrapalha muito a maneira da gente encarar esse novo objetivo, essa nova oportunidade. Porque isso na nossa frente, que é esse muro, ele é limitador, ele intimida, ele causa na gente um pavor, um medo, né? Então, eu fiquei super preocupado e aí decidi falar, né, trazer para vocês esse obstáculo para a gente conversar sobre isso hoje. Pensar que o visagismo é só mais um certificado na sua parede, ou ainda pior, guardado na gaveta lá da sua casa, é um grande obstáculo para os profissionais. Pensar que o certificado é só uma coisa a mais é muito ruim, é muito chato e não tem nada a ver com isso. Então, é horrível isso, é muito chato. Lembre-se bem, achar que você não pode ganhar dinheiro com visagismo é uma limitação grave para o seu crescimento. É uma limitação muito grave, principalmente porque se você está fazendo um trabalho, você tem que avançar com esse trabalho. E aí eu estou dizendo para você o quê? Que à medida que você se especializa, aprende e avança, lógico que isso vai trazer para você o crescimento. Porque se você pensa nessa maneira de não cobrar o visagismo, é porque isso bloqueia as suas possibilidades de você aproveitar as variedades de aplicações que o visagismo te oferece. Ele tem um impacto nos seus clientes muito importante quando você coloca o visagismo em prática. Você vai se sentir muito melhor com outras ferramentas, com outras possibilidades, mas também vai impactar profundamente o seu cliente. Você pode acreditar que em 2020 ainda tem muitas pessoas com conhecimento superficial a respeito do visagismo? Isso é um problema. Isso eu diria para você assim, nos tempos de hoje não deveria acontecer mais assim, né? Esses profissionais confundem o visagismo com algo nada a ver com a realidade, nada a ver. E assim eles ficam com a porta fechada. Eles não se dão a oportunidade de passar para o outro lado, sabe, de avançar para o outro lado e pensar assim, como é que eu posso fazer para melhorar isso tudo que está na minha frente agora? E aí, essa porta fechada na sua frente, que limita você a avançar com as suas possibilidades, né? Esse é o pensamento que representa um obstáculo muito grande, muito forte, muito assustador.
Eu colocaria para você assim, olha que obstáculo assustador na frente da gente, né? Você não sabe para onde vai, você não sabe como caminhar. Você olha e sabe que por ali você não vai passar, por ali você não vai conseguir. Isso é muito ruim, né? Esse pensamento é muito ruim e ele certamente assusta muito, né? E é nessa intenção que a gente está falando para vocês. Nós podemos ajudar vocês e muito. E qual seria o pensamento oposto deste obstáculo? Entender que o visagismo é uma caixa de ferramentas para você usar nos serviços que você já oferece. Você já oferece alguns serviços e que você vai usar o visagismo em cima desses serviços que você já executa, que você já oferece. E também nos novos tipos de atendimento, que você nem sabe ainda que existe. Você não tem nem noção que existe ainda. E tem mais. Depois que você aprender visagismo, a sua mente vai abrir de tal maneira que você vai perceber que vai poder oferecer outras coisas e terá mais serviços e produtos para aumentar ainda mais o seu faturamento. Mas você precisa conhecer quais são essas oportunidades, quais são essas possibilidades que vão aparecer na sua frente, né? Você se torna uma pessoa muito mais criativa, você enxerga tudo com outros olhos. As pessoas que têm esse olhar, elas passam a ver de maneira muito diferente. Elas passam a ter um outro olhar. Então, você vê de maneira melhor e seus clientes também vão enxergar você assim. Então, isso, além de fazer bem para a maneira que você vai atender o seu cliente, também faz bem para você, porque o seu cliente também te vê com outros olhos, né? Isso agrega valor aos seus serviços. Portanto, você pode precificar de forma diferenciada dos profissionais que não são visagistas. Então, você pode cobrar? Lógico que pode. E aí, que preço? Preços melhores do que as pessoas que não são visagistas, porque você se torna um visagista, você avança e você pode praticar um valor muito maior, porque você oferece certamente outras qualidades a mais. E certamente esses seus concorrentes não enxergam como você. Portanto, não conseguem praticar o preço e nem a qualidade do atendimento e nem se sentir tão bem ou fazer tão bem para o cliente. Então, agora você tem o que a gente chama de um olhar de águia. Os seus olhos são olhos de águia a partir de agora. Você começa a ter um novo olhar e perceber que as coisas podem ser muito diferentes. Você quer se livrar desse obstáculo? Você precisa colocar em prática e perceber que o resultado é de alta qualidade e reconhecimento pelos seus clientes, tudo isso começa mexendo com você de maneira significativa, porque você vai tirando tudo isso da sua frente, você vai avançando e vai sentindo a diferença do que vai acontecendo, você vai percebendo como esse trabalho de visagismo é importante, como esse trabalho de visagismo potencializa você, potencializa o cliente e as coisas vão se abrindo. Os obstáculos tendem a desaparecer. Então, quando esses resultados vão desaparecer, por quê? Porque você tem certeza que está fazendo do jeito certo. Essa é a história. E assim, você vai dar o preço para o seu cliente sem medo. Você está seguro. Você não tem medo de nada mais. Quando você está seguro do atendimento e do serviço que você presta, você tem segurança no valor do seu trabalho. Você está completamente tranquilo, entendendo que esse serviço que você oferece é diferenciado dos demais e que, portanto, o preço que você pratica não é o preço que os outros vão praticar. Você é uma pessoa diferenciada e, portanto, pratica um preço diferenciado. O seu cliente vai pagar isso para você de maneira muito feliz. No momento de cobrar do cliente, você não vai ter mais sabe, aquela dor de cabeça, aquele nervosismo na hora de cobrar. Você fica com medo de cobrar, você fica inseguro. Né? Isso é uma coisa que mexe muito com o dia a dia. Né? Você fica preso, você fica assustado, você fica com medo, porque você não tem segurança. À medida que você avança, você adquire a segurança, e isso tudo passa a fazer parte do passado,
certamente o seu cliente vai pagar para você de maneira também muito feliz. Ele sabe que você está melhor. E melhor do que nunca esteve antes. E para ele, esse atendimento com qualidade, essa maneira de cuidar dele, de fazer as coisas melhor para ele, isso não tem preço. Isso aí é fantástico. Que é o que ele sempre procurou e não encontrava a partir daí, né? Então, a gente pensa aqui, né? Pensa assim, né? Eu preciso dar para você alguns exemplos de pessoas que não sabiam precificar e que conseguiram fazer isso, né? Eu tenho muitas pessoas, mas eu quero primeiro trazer uma pessoa aqui, que ele é meu amigo, ele mudou completamente a vida dele. O nome dele é Wagner Machado. O Wagner é um excelente profissional, muito bom profissional, tem facilidade em conversar, em falar também com as pessoas, com os clientes, explica muito bem como o serviço deve ser feito, a sequência, a ordem. Ele é um profissional bastante dedicado e esforçado. E aí eu falava para ele que ele precisava se destacar entre as pessoas, mas que a melhor maneira dele se destacar é se ele soubesse e se tivesse consciência do seu trabalho e tivesse condições de avançar com esse trabalho de precificar. E ele tinha medo, falou, não, mas todos os concorrentes que fazem o que eu faço estão cobrando cada vez mais barato, e aí eu fico assim todo preocupado, porque senão minha cliente não vai vir, senão não vou ter clientes novos, não sei o quê. Isso é uma coisa limitante, é o que a gente chama de obstáculo, precificar. Então eu chamei o Wagner, sentei, comecei a trabalhar com ele devagar, explicando, ensinando novos conceitos, agregando valor ao conhecimento dele, até que o Wagner falou, bom, eu vou tentar. E aí ele começou a usar ainda mais aquilo que eu estava explicando para ele. Ele foi seguindo. Hoje ele fala que ele pratica um preço, que as clientes não reclamam do preço. Quando as clientes procuram ele, elas já sabem o preço que ele pratica e elas já buscam a qualidade que ele oferece. Principalmente, o que mais chama a atenção dele é a maneira de conversar com a cliente antes. Conversar detalhadamente, explicar como as coisas funcionam, quais são as vantagens, e com isso ele afasta dele aquele medo, aquele nervosismo, aquela dor na cabeça na hora de praticar. Mas eu falo para ele, quanto vai custar tal serviço? Ele fala o preço, eu vejo ele falando para a cliente, mas ele fala seguro, ele fala com firmeza, mas perto do que ele cobrava, hoje ele está cobrando 2 vezes mais do que ele cobrava, ou seja, para cada R$300 que ele cobrava, ele cobra 900 hoje. E a cliente continua pagando do mesmo jeito, só que com uma satisfação muito maior, porque percebe a qualidade do que ele oferece. Assim também é com a Amanda, mas assim também é principalmente com o Endel, que é um outro profissional muito bom, extremamente educador, um cara que tem uma visão fantástica, mas que tinha essa questão do obstáculo de precificar o excelente trabalho que ele fazia. O Endel começou também estudando visagismo e a gente foi avançando com a questão da precificação e hoje ele reconhece a qualidade do que ele faz e que, portanto, ele pratica um preço que tem tudo a ver com a qualidade que ele oferece. O cliente vai atrás dele onde ele está. E o Endel, por exemplo, atende de maneira itinerante. O Endel atende em mais que um lugar ao mesmo tempo. E às vezes ele está do outro lado da cidade, o cliente atravessa a cidade e vai no outro local que ele está atendendo, que é completamente fora de mão para o cliente. Mas o cliente vai atrás dele, paga um preço que é muito maior do que o preço que normalmente se pratica nas barbearias, e o cliente dele paga com muita satisfação. Eu me lembro de alguns advogados que eu já fiz consultoria visagista e que depois eu passei para o Endel, porque o Endel, naquele momento, ele ainda não fazia consultoria visagista. Ele só estava atuando, melhorando o seu serviço com os conhecimentos de visagista de sucesso, que ele também já é hoje. E aí, o que acontece? Ele mudou a maneira de perceber. Hoje ele cobra, não achando que o preço é caro, mas entendendo que naquele preço está agregado toda a qualidade, todo o conhecimento que ele tem como visagista de sucesso. E aí você tem mais dinheiro, mais tranquilidade,
você desenvolve isso com mais segurança, mas principalmente você se destaca das pessoas. Você se põe à frente das pessoas para que você possa ter aí um novo olhar. Então, assim, você não precisa ter o melhor preço. Você precisa ter o melhor serviço. Você precisa ter o melhor serviço. Quando você tem o melhor serviço, o que acontece é que o melhor preço é para quem tem concorrência. E quando você se torna um visagista de sucesso, o que você passa a ser é o profissional de destaque, o profissional que faz uma grande diferença naquilo que faz. E aí, ter o melhor preço não faz a mínima diferença. O que você precisa é só se destacar entre todos os outros como profissional. Então, esses são profissionais mas que mudaram completamente, porque a pessoa não dá valor. Ah, quanto que é uma escova? Eu me lembro muito bem isso com a Amanda. 50, 55, 70, tá bom? Mas tem que ver o cabelo dela. Como é que é o cabelo dela? Ah, mas ele é curto, ele é comprido. Mas não. Quando você é visagista, você descobre que você não faz um cabelo porque ele é curto, porque ele é comprido. Você faz o cabelo pelo grau de dificuldade que ele tem. Então, às vezes é curto o cabelo, mas tem muito. Às vezes o cabelo é comprido e tem pouco. Então, o visagista tem um olhar mais apurado nesse sentido e faz com que você, além de se destacar, ainda você tenha uma remuneração muito mais compatível com aquilo que você faz. Né? Então, aí, essa questão dos medos que surgem, né? Eu sei que são muitos, né? Mas o que a gente vai trazer para vocês aqui são alguns que podem ajudar você a melhorar, né? Então, a pessoa pensa assim, se eu aumentar o preço, eu vou perder o cliente. Vou dar dois exemplos para vocês. Primeiro, a pessoa pensa que se ela aumentar o preço, ela vai perder o cliente. Se eu subir os valores dos meus serviços, do meu espaço, né? E aí? Né? É aí que você se engana. Porque você não está aumentando o preço, você está agregando valor ao serviço que você executa. E o seu cliente vai perceber isso de você, certamente. Não oferecer um diferencial, aí sim pode fazer você perder um cliente. Mas quando você estuda, avança e tem novos conhecimentos e agrega os novos conhecimentos ao seu serviço, certamente você vai se destacar e vai se diferenciar de uma maneira bastante importante. Mas lembre-se que se você não fizer isso, cedo ou mais tarde, alguém provavelmente vai oferecer algum diferencial. E aí pode ser que você já tenha deixado a sua oportunidade passar. Quando você oferece um atendimento novo, melhor, inédito, isso é fantástico, né? Quando o seu serviço é entregue de maneira personalizada, você pode e deve ter um valor mais alto do que os demais, porque você oferece um serviço melhor que os demais, porque você tem um olhar diferente do que os demais. E, portanto, você se diferencia não só da maneira que você entrega o serviço, mas principalmente da maneira que o cliente olha para você. Porque o cliente reconhece em você algo que ele não tem, ou que ele não encontra em qualquer esquina, com a mesma exclusividade. Ele não tem esse valor diferenciado nas coisas que ele recebe habitualmente. Então, quando ele se depara com você e encontra você, a coisa mais incrível para ele é que eu tenho um atendimento diferenciado, eu me sinto bem, a qualidade do serviço é excelente e que, portanto, isso é extremamente importante. E tudo que fica ao valor se aplica também a você. Um profissional diferenciado, que faz uma entrega personalizada, a soma disso é um valor diferenciado. Tenha certeza absoluta que essa percepção, esse olhar, essa maneira de você enxergar as coisas é uma maneira que você imaginar, né? Olha, eu sei fazer esse trabalho. Você vai aprender como visagista de sucesso, você vai aprender. E a gente está trazendo para você possibilidades de você avançar, mas principalmente que você tenha uma segurança que o serviço exclusivo tem que ter um valor equivalente. E assim, em qualquer lugar que você vai. Qualquer lugar que você vai assim. Raras são as vezes
em que você tem acesso a algo de padrão elevado sem pagar mais por isso. É muito rara essa situação. E você, quando se torna um profissional de beleza especializado, você fará parte de um outro grupo. É outro grupo, outra história, completamente diferente. Outra dúvida comum. Se eu atender o cliente usando todos os conhecimentos do visagismo e ele se negar a pagar o valor, primeiro de tudo, com exceção dos primeiros clientes, que devem servir para você como um termômetro, né? Para você saber se está indo bem, tal. Você tem que fazer alguns testes, atender umas pessoas para você se soltar, ficar mais tranquilo, tal. Tem isso como termômetro para saber se você está indo bem já. Então, os demais que vão se chegar, além de saber já que você é um visagista, sabe que existe um valor agregado no seu trabalho e é isso, inclusive, que ele está procurando, né? O seu atendimento é diferenciado. É assim que a sua abordagem e os resultados são diferentes. Quando você atende o seu cliente de maneira diferenciada, e assim como a abordagem, o resultado também é diferenciado, tenha certeza absoluta que isso faz uma tremenda diferença na maneira de você perceber, né? Então, assim, mas como a gente faz, né? O que a gente pode fazer? A questão é, mas o que é que a maioria faz? Qual é esse foco? Como é que a maioria das pessoas fazem? Sabe o quê? Colocam preço nos seus atendimentos visagistas baseados nos seus concorrentes. E eles não são visagistas. Como é que você coloca preço para competir com o seu concorrente, sendo que ele não é visagista? Ou baseia pelos valores de visagistas que trabalham em outras regiões, que não é a sua região. Por exemplo, outra cidade, mais na periferia, em outro estado. Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu preço, e não dá para você se basear pelo preço do outro. Né? Você não tem a ver com a região que atuam os outros. O seu público, os serviços que você oferece são diferentes. Você mora no interior, mas quer cobrar igual a alguém que mora na capital. Se comparar com outros profissionais, e aí, seria legal? Não pode? Até pode, mas você não pode da capital se comparar com o cara que está no interior. Como o cara do interior deveria praticar um preço muito diferente do que você cobra na capital. Essa diferença é muito importante e você não pode se basear por aí. São públicos totalmente diferentes. São praças diferentes, lugares diferentes. Então, não se compare com os outros profissionais. E o pior, é achar que o visagismo é algo muito teórico e que, por isso, não pode ser cobrado. É um erro absurdo, é um erro incrível. Você investe dinheiro, você investe tempo. Se você aprender e não colocar em prática, porque se limitou a guardar para você mesmo conhecimento, não repassa isso para o cliente o valor investido. Para se tornar um profissional melhor, não faz nenhum sentido. Você estudou, guardou e não colocou em prática. Aí você quer aumentar o preço. Não. Você precisa colocar em prática para que possa exercitar esse valor agregado ao serviço. Mas se você guardar tudo, não significa nada. Se é um investimento, tem que ter retorno. Se não, não é investimento. Passaria a ser um custo, uma despesa. Você fez o curso e guardou lá e não fez mais nada com isso. Né? Então, cuidado, atenção. Não é para cobrar mais porque você fez o curso. Você cobra mais porque oferece mais que os demais. Você oferece mais que os outros, é por isso que você cobra mais. Se você fizer a mesma coisa, não tem sentido. Aprendeu, mas não executa, não introduziu, não pode cobrar mais. Eu vou repetir. Para você cobrar mais, você precisa oferecer mais para o seu cliente. Essa é a história. Então, não adianta você querer falar do serviço antes de falar do preço, né? Então, como fazer para tirar do seu caminho esses obstáculos que limitam você de avançar? Como remover esses obstáculos? Tem algumas coisas que são importantes. Por exemplo, estude, pesquise, pergunte,
Não deixe que o não saber faça você ficar estagnado, paralisado, sem saber para onde ir. Não se permita que isso aconteça. Se você não sabe alguma coisa que você acha importante para melhorar o seu desempenho, o desempenho da sua profissão, os seus conhecimentos, o seu trabalho, a sua saúde, a sua vida, não espere que alguém venha entregar a resposta na sua mão. Você tem que buscar, vai lá buscar a resposta que você tanto precisa. É isso que a gente está falando. Tem muita informação gratuita na internet e pessoas que conhecem sobre o assunto. Outra, diga para si mesmo que você precisa ler um pouco mais para resolver uma questão importante. Leia, estude um pouco todo dia. Uma coisa eu posso te garantir: mal não vai fazer. Então se informe, aprenda. Se quiser chegar mais longe e melhor do que você está agora, você tem que estudar, descobrir o quanto será importante para a sua carreira avançar com esse estudo. Não tem outro jeito. Seja lá o que for que você está ficando paralisado, não permita que isso impeça você de avançar. Não importa o que seja, isso não pode segurar você para trás. Então eu vou dar para você umas dicas para você enfrentar esses obstáculos aí. Primeiro, foque no que você quer resolver e veja o que você precisa para começar. Foca e vê o que você precisa para começar. Se você vai estudar algo novo, você vai precisar de tempo, de material de estudo, de internet e de dedicação. Tome isso como um compromisso para você. Sucesso nunca vai chegar porque você tem sorte. Eu tenho sorte para fazer sucesso. Não é assim. Não é assim. A gente podia dar um exemplo aqui, olha, se a gente falasse assim que você precisa se dedicar. Você imagina que um atleta de destaque, você acha que o cara não treina, o cara não se esforça, o cara não pratica? Pratica tempos e tempos, tempos e tempos, e cai, e levanta, e tenta de novo, e segue praticando. Isso é uma maneira de você atingir a excelência. Coloque uma meta de aprendizado, que não seja impossível de alcançar. Tem que ter possibilidade, para não desestimular você. E não relaxe a ponto de você se sentir confortável. Não é legal. O conforto é uma das zonas de maior perigo. O conforto só é bom quando você está no lazer. Então, estude, trabalhe, se esforce para que o seu momento de lazer seja aquele que você espera. Mas na hora de trabalhar, nada de lazer, nada de conforto. Tem que correr atrás. Você pode ter condições de estar do jeito que você sonha. Quando você trabalha, porque conquistou as condições necessárias, né, para se tornar aquilo que você sonhava. É sobre esse aspecto que a gente está falando. Você está entendendo? Entendeu o que eu estou falando? Segundo, pratique tudo o que você aprende. Você tem que praticar, praticar, assim, estudar e praticar, você avança rapidamente. Você precisa exercitar o seu conhecimento. Quanto mais você pratica, mais você vai estimulando e avançando de maneira rápida. Você precisa praticar o máximo que puder. Enquanto o aprendizado está fresquinho na cabeça, coloque em prática para fixar o aprendizado. Exercita, pratica, faz com o outro e vai começando. Tem que começar direto. Então, testa, ajusta, testa de novo, né? Adapta as suas necessidades, né? Crie protocolos personalizados para aquelas coisas que você faz habitualmente, e assim você pode evitar falhas. E assim que você vai se especializando e fazendo as coisas acontecerem. As pessoas que se tornam especialistas porque estudam muito, estudam bastante, testam muito, testam o tempo todo, testam muitas vezes. E aí eles conseguiram resultados diferentes, resultados que podem escolher aquilo que ficou melhor para ele poder usar durante o trabalho, durante a atividade. Conseguirem resultados diferentes que puderam escolher o melhor
para usar. Pode ser uma oportunidade que você está deixando passar agora, se você não correr para essa alternativa. Essa oportunidade pode estar passando, e ela passa se você não fizer nada. Todo dia. E é por isso que eu estou aqui com vocês. Para pegar no pé de vocês, para ficar aí tocando na ferida de vocês. E você vai conseguir. Você vai conseguir. Certeza absoluta que você vai conseguir.